Ok. Então, pessoal, na semana passada, então, a gente começou a falar sobre no processo de fundamental das situações do como ensinar, né? A gente parou naquela situação dos desafios de ensinar através do jogo. Então, a gente definiu que o principal processo de ensino passava por uma metodologia ativa, né? Uma metodologia que há uma interação entre o sujeito e o objeto, e a partir dessa interação, a ferramenta educacional, metodológica de aprendizagem é o jogo, né? E aí a gente fez aquela discussão, eu e o Marcelo fizemos essa discussão na semana passada, né, o porquê que o jogo tem uma série de vantagens sobre os exercícios, né, que estão diretamente ligados à metodologia mais analítica, né? E aí a gente entrou numa situação de tentar entender, né, os desafios dos professores em tentar modificar as suas próprias condutas de ensino através do jogo, porque a gente teve uma formação universitária, né, e até mesmo como atletas de futsal, né, muito ligada à aprendizagem através dos exercícios. Então, eu aprendi a chutar separado do passe, aprendia o drible separado de outro fundamento, e depois juntava tudo no jogo. Então, primeiro eu tinha que aprender os fundamentos para depois jogar, né? Só que essa metodologia, desde Cláudio Baillet, né, lá em 1974, francês, doutor em pedagogia do esporte, que começa, então, esse movimento de procurar questionar esse processo de ensino-aprendizagem através de divisão dos fundamentos, e sim uma aprendizagem através do jogo. Então, levando em conta que a gente teve uma formação mais tecnicista, mais tradicional, mais analítica, esse material ele é inspirado na obra do professor Wilton Carlos Santana. Então, o Wilton Carlos Santana nos diz quais seriam, então, esses desafios do professor para mudar essa linha metodológica de passar de um ensino compartimentado para o ensino através da complexidade que é o jogo, né? Então, conversamos na última aula que os desafios eram compreender o caráter sistêmico, então, em primeiro lugar, compreender que o jogo é um sistema, né? Que todas as situações do jogo, todos os momentos do jogo estão interligados, né? Isso foi o que eu e o Marcelo discutimos no último encontro, né? E nós estávamos discutindo já o segundo desafio, que é um processo de compreensão efetiva do que é um jogo desportivo coletivo, no caso, o basquete, o handball, o futsal, no nosso caso, o futsal. E aí a gente começou a discutir, né, o processo ligado à lógica interna do jogo, a estrutura desse jogo. O que o jogo de futsal tem como estrutura? E aí a gente parou exatamente nesse slide, onde a gente estava conversando, quando eu estava conversando com o Marcelo, que essa compreensão aqui, né, ela passa por o que... Garganta, né, Júlio Garganta, que é professor, doutor da Universidade de Porto, né, de pedagogia do esporte, coloca em conhecimento declarativo, ou seja, através de estudos sobre pedagogia do esporte, pedagogia da aprendizagem do esporte, né, pode ser futsal, basquete, vôlei, o que seja, né, o Garganta traz uma proposição, claro, outros autores também trazem essa proposição, dizendo que quanto mais o indivíduo, o sujeito que vai aprender a esporte, conhece o esporte, conhece cognitivamente, conhece a estrutura, a natureza do jogo, melhor será o seu desempenho. Então, existem pesquisas científicas comprovando. Quanto mais eu sei sobre o jogo, quanto mais eu conheço sobre o jogo, melhor será o meu desempenho. E nós paramos exatamente aqui nesse slide, onde eu estava comentando com o Marcelo, dizendo que, Marcelo, olha, a gente tem que saber muito sobre a natureza do jogo, mas a gente também tem que fazer com que os nossos alunos, que são aqueles que vão jogar, possam também compreender isso. Porque quanto mais eles compreenderem isso, melhor essas informações sobre o jogo, melhor eles vão conseguir resolver problemas do jogo, melhor eles vão compreender as situações de jogo. Quanto mais nós, professores, soubermos sobre essa base de aprendizagem do esporte, melhor será a nossa didática de aprendizagem. Então, a gente tinha parado exatamente nesse processo aqui, que a estrutura do jogo de futsal, segundo ali o Cláudio Baillet, né, um jogo de futsal, um jogo desportivo coletivo, ele parte a partir de 6 estruturas de elementos comuns entre os jogos desportivos coletivos. E o primeiro é a bola. Por mais redundante que seja, saber, eu sei que o jogo é jogado com uma bola, mas
é importante que a gente possa nós entendermos qual é a função da bola no jogo e entendimento dos alunos também. Porque, como coloca o Cláudio Baena, então o jogo, a bola é a que constitui o fator de troca entre os jogadores. É o instrumento que é utilizado para haver essa interação entre os jogadores. Só que essa interação entre os jogadores passa também por processo de relação entre eles, que é uma relação que passa por uma situação de um objetivo comum, né? Quantas vezes, principalmente com as crianças menores, né? Ou mesmo numa aula de educação física, ou em qualquer outro jogo, nem todas as crianças ou os jogadores têm o mesmo objetivo, né? Uns querem pegar a bola e sair driblando todo mundo e ganhar o jogo sozinho. Outros só querem passar a bola. Outros estão descontextualizados a situação de equipe, né? Na educação física isso acontece muito com aqueles que às vezes não são tão motivados, né? Estão desligados dos acontecimentos do jogo. Então, entender que só um pouquinho, professor. Obrigado, Karen. Peraí que eu acho que o Max está pedindo para entrar. Só um pouquinho. Tranquilo. Deixa eu voltar. Achei que ele estava aí, inclusive, porque tinha 4 pessoas. Aí eu falei. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Não, ele vai ter que pedir para entrar novamente. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui. Eu tive que mandar também, deu erro a primeira. O Max está tentando entrar no MC. Max, faz a solicitação de novo. Nós estávamos vendo um vídeo aqui, então eu não vi a tua solicitação. Faz a solicitação de novo que eu já te libero, por favor, professor. Vendo um vídeo de acho que como ficou ligado ali, eu não consegui ver a solicitação dele, né? Sim, abre uma tela. Eu não consegui ver, vamos ver, deixa ele pedir para ele entrar de novo. Eu achei que o Marcelo e o Max eram formados já. Não. Na verdade, falta pouco. Faltava agora. Mas Marcelo, por tempo normal, tu já poderia estar formado, não é? É que como eu fiz transferência da Ubra para a PUC, eu perdi muita cadeira. Mas tu já está mais de 4 anos em faculdade ou não? É que se eu juntar com o tempo da Ubra, sim. Se eu juntar só... Sim, né? Poderia estar, né? Sim, se contar só o tempo da PUC, ainda faltava um semestre. Eu também já era para estar formado também. Estou fazendo devagar. Também. Tu que semestre tu tá atualmente, Igor? Olha, eu estou entre o 6º e o 7º, mais ou menos. Só não comecei o pouquinho, cara. Eu também, isso aí. 6º, 7º. Na verdade, o meu é o 7º. Me diz uma coisa, Igor, tu tá com aula online, Igor? Sim, com 4 cadeiras online. Só que uma é totalmente prática, tá funcionando bem? Tá funcionando tranquilo. Só que a internet cai, então eu tento acompanhar, mas tá complicado. Só que é assim, né, Daniel? A PUC tem que rever isso aí, porque se a gente tivesse esse semestre todo de AD, não pode cobrar o mesmo valor, né? Porque é pesado, cara. Difícil, Marcelo. Não, eu sei, mas eu vou ter que discutir, porque... Se um monte de gente cair em cima... vai ficar difícil, cara. Eu tenho atividades aquáticas em AD. Tu consegue entender isso? Pô, eu fiz uma live com a Isabela Natação aqui em casa, por que não educação física natação? Não, tô dizendo que não dá. O problema é que essa cadeira acho que não é um esporte que a galera faz, né? Muito, né? Não é muito comum. Como é que o cara vai aprender esporte aquático? Pois é, sem fazer. Boa tarde, professor Max. Seja bem-vindo. Acho que ele ainda não entrou. Não, entrou agora. Boa tarde, professor Max. Seja bem-vindo. Tarde. Cheguei no final, quase. Eu tava vendo a tua foto ali, parece que tá na praia, é isso? Antes fosse, agora tá no vídeo aí. Tá ali, ó. Tá ali na beira da praia. Show de bola. Ô, Max, então eu vou seguir da onde a gente parou aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu botar aqui. A gente tava falando. Aqui. Ô, Max, tava entrando na MSN, Max? Não, eu botava ali, não sei o que, ficava carregando e nada. Deu bom, não querem me aceitar, né, meu? Não me querem, não. Ainda bem que tu mandou a mensagem, a Karen que viu, porque eu tava olhando pro slide e acabei não percebendo a tua entrada ali, foi isso. Eu cheguei da consulta com a Maria Luísa, organizei ela e aí consegui parar aqui. Maravilha. Professores, estão visualizando a tela? Sim. Perfeito.
Muito bem. Então, a gente estava falando basicamente sobre a importância do conhecimento declarativo. Quanto mais o professor conhece sobre o jogo, melhor será a didática de ensino dele. Quanto mais o aluno conhecer sobre o jogo, mais didática de jogo, mais conhecimento e qualidade de jogo o aluno poderá agregar à situação, né? Mas vamos sempre tentar, pessoal, naquela situação que a gente colocou, tentar trazer situações que a gente possa pegar um conceito e jogar para a nossa experiência, tá? Então, eu vou pedir para o professor Igor para nos dar uma posição, por favor, aí, professor. Se em algum momento, e aí volto a dizer que a gente não está aqui avaliando situações certas nem erradas, mas sim tentando fazer uma conexão entre a prática e a teoria, a nossa prática, que a gente chama. Em algum momento tu recorda, assim, da tua experiência mesmo, Igor, ou até mesmo um professor tu assistiu fazendo aula, alguma situação de tentar, junto às crianças, contextualizar a situação da bola como uma situação de contextualização de jogo entre as crianças, usando a bola como referencial? Por favor, professor. Pelo que eu assisti duas aulas. O professor Max, eu acho que deu, ele fortalecia bastante sobre, tipo, pedir a bola, sair da marcação, abrir o triângulo, mas não deixar brecha para o adversário atacante entrar no meio do cruzamento, ali, tipo, por exemplo, a defesa, a lateral direita e o meio, né? Aí, tipo, aliás, a lateral esquerda. Aí, se o esquerdo avança, o meio fica aberto. Entendeu? Então, ele fortaleceu bastante isso que eu achei muito bonito por causa do negocinho do... Como é que é o nome da... Não é prancheta, o nome é... Planilha? Não sei o nome que usam. Cabo magnético? Isso. Do imã ali. Então, ele explicava bastante toda a jogada ali. Pelo menos eu acho isso. Perfeito. Foi o que eu vivi mais ali, basicamente, né? Assim, eu vou tentar, assim, Igor, a tua percepção sobre o caminho da bola no jogo, a situação tática do jogo, o pensar o jogo numa situação, tu provavelmente esteja falando de um grupo de quarto ano, é isso? Quarto, quinto ano, pegou eles mais velhos? Professor. Perfeito, tá. Então, já num estudo um pouco mais avançado, mas eu estou tentando me referir nesse momento, apesar de também ter essa relação com bola, num avanço de aprendizagem, muito bem colocado, Igor, mas vamos tentar pensar numa situação, nesse momento, um pouco anterior. Vamos pensar nas crianças do Jardim B, primeiro aninho, né? A gente tentar contextualizar a aprendizagem através de um pensar na bola como um objeto agregador do processo de relações e também de relações de jogo, em que o objetivo coletivo é que todos juntos possam fazer com que a bola se desloque de um espaço para o outro e que penetre dentro lá do alvo do adversário, né? Então, nessa conotação, vamos pensar numa aula, em outros momentos, não precisa ser só no Bola na Rede. Em algum momento, tu chegou a perceber algum professor que contextualizou com crianças pequenas qual a função da bola num jogo esportivo? Tu chegou a vivenciar isso? Pode nos dar esse retorno, Igor? Sim, contextualizar. A gente, ali no Alim Pedro, o professor comentava sobre, mas não muito a fundo, que nem a gente está fazendo aqui, de pensar e tal. Era uma coisa que, tipo, ele comentava, vamos passar a bola, vamos agregar que o time todo toque na bola, que todo mundo tem que tocar para passar, para fazer o gol, para valer o ponto. Então, ele comentava esse tipo de coisa, mas não era muito específico e não tinha, tipo, uma regra muito fixa, entendeu? Acabava, às vezes, passando por cima. Mas, sim, já tive. E não era pequenos, era mais ou menos do quarto, quinto ano ali, que nem a gente trabalha. Perfeito. Bom, então a ideia é essa, pessoal. Nós temos muito claro para a gente, então, que a bola é um fator de troca entre os atletas, né, entre as crianças, né? Vamos pensar no início de aprendizagem, né? O exemplo que o Igor deu é um bom exemplo, mas é um exemplo ligado já a uma evolução de aprendizagem com a bola, que o Max utilizou muito bem, como forma de que as crianças pudessem trabalhar outros aspectos táticos, de ataque e de defesa, né? Um outro aspecto importante, né, é a relação que a bola faz
numa situação de interligar os alunos e que se crie um objetivo coletivo que todos possam juntos fazer a gente atingir o nosso objetivo, que é a meta adversária. O segundo elemento importante é fazer com que as crianças percebam o espaço de quadra. Isso se faz fundamental. Crianças iniciantes, principalmente quanto menor, mais isso acontece, mas isso se protege por um tempo maior, elas têm o costume, por ainda não perceber qual é o objetivo do jogo, não perceber as relações com a bola, em se aglutinarem todos na mesma bola, né? Numa situação mais, numa ligação mais genético-cognitivo, né? Numa situação de desenvolvimento do conhecimento, usando os parâmetros de Piaget, né? Então, a criança ela é egocêntrica numa situação ainda inconsciente, porque ainda não maturou o seu cérebro para conseguir compreender uma situação mais abrangente coletiva. Então, as crianças jogam todas em cima da bola, né? E aí é que entra, acho que conversar com as crianças sobre a divisão do espaço, o campo magnético, mostrar os bonequinhos, né? Ó, esse aqui é tu, esse é tu. Se a gente pegar a bola e botar todo mundo grudadinho ali, botar todos os bonequinhos ali do campo magnético grudados na bola, vai sair jogo, a gente vai conseguir jogar, né? Fazer perguntas para as crianças possam perceber o espaço de jogo. Mas, mesmo assim... Pode falar, Marcelo, por favor. É uma situação que acontece, né, principalmente no primeiro ano, que é sempre no final do jogo, quando acontece aquele jogo tumultuado, como tu acabou de falar, né, todo mundo em cima da bola, eu no final da aula te pergunto, né, o que vocês acharam do jogo? E aí sempre vem um e fala, mas tava confuso, não tava legal, tava todo mundo junto, correndo atrás da bola. Aí, sim, aí a gente começa já a introduzir um pouquinho essa questão das posições, né, de não tumultuar o jogo, dar uma linha de passe, né? Claro que não com essa linguagem, né? Mas dar uma opção de linha de passe. Claro. Né? E aí que o legal que vem a percepção deles. E aí cada um já começa a criar, naquele momento, a ideia de jogo deles. Aí, mas é verdade, se eu correr aqui, posso receber o passe, posso fazer o gol, que é o objetivo quase que de todos ali, é fazer o gol, né? Então é muito legal essa interação com eles, porque sai várias ideias ali, várias percepções deles, né? E isso contribui para o conhecimento declarativo, né, Marcelo? Porque, assim, hoje me parece, pessoal, que está muito claro para a gente que uma das bases do processo socioeducativo, né, de comportamentos, de relações entre eles, de inclusão, de respeito, isso parece que para a gente é uma coisa mais clara quando a gente faz as combinações antes da aula. Olha, pessoal, aqui na nossa aula a gente não admite que as pessoas se desrespeitem, que ponham apelidos, que agridam os colegas, né? Mas a gente gosta muito quando algum colega ajuda, quando o colega cai da mão para levantar, ou quando, dentro desse processo, uma criança arruma uma jogada, vai lá e incentiva a outra. Então, me parece que, num processo socioeducativo, a gente trabalha muito isso antes das aulas, e quando isso acontece na aula, a gente tem como fazer uma sinalização. Lembra que foi isso que a gente conversou, né? Mas eu acredito que no processo pedagógico de ensino, a gente tem que ter mais cuidado com esses detalhes. Por exemplo, como tu chamou a atenção agora muito bem, Marcelo, olha, apareceu aquela situação e aí a gente conversou com os alunos, perfeito. Mas acredito que a gente possa, Marcelo, antever essas coisas trabalhando anteriormente, né? Quando aquele exemplo que a gente colocou antes de começar, olha, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre espaço de jogo. Aí pega o bonequinho, a bola, e foi todo mundo, olha, sai jogo assim? Não, né? Eu vou ter que me afastar para receber a bola. Para mim poder receber a bola, não posso estar grudado com o meu colega, porque a criança aprende num processo muito concreto, ela precisa de uma concretude para isso. Agora, existe um fator limitatório, quanto menor for essa criança. As crianças, elas começam a ter um processo, claro, evidentemente que isso não é uma coisa fechada, né? Aprendizagem, quanto mais estímulos, maior a possibilidade da criança mais cedo aprender um estímulo. Mas, no geral, a criança até os 7 anos ainda está em estruturação do processo de orientação espaço-tempo. Então, ela demora um certo tempo para perceber os espaços na quadra. E mesmo que a gente converse com ela sobre isso, ela ainda vai ter muita dificuldade de lidar com isso, né? A partir do 2º, 3º ano, ele já consegue ter mais percepção. Mas nada impede da gente, desde já, fazer uma base de conhecimento declarativo com eles, né? Em primeiro lugar, vamos conversar com eles sobre a bola, qual é o objetivo da bola, né? Para não querer pegar a bola e sair jogando sozinho. E tu, pessoal, a nossa combinação não era que, nesse jogo,
todos devem atacar juntos, organizadamente, defender juntos, como é que só tu quer atacar, pegar a bola, você jogando sozinho, se esse não é o principal objetivo do jogo, é um jogo coletivo, né? Então, esses contrapontos são importantes. Assim como no espaço, acredito que esse contraponto também seja muito importante para que a gente possa, que aos poucos, eles possam perceber isso. E eu vou aproveitar o espaço para poder colocar o professor Max na nossa conversa e dizer, Max, perguntar para ti, dentro da tua experiência, não só no Bola na Rede, como em outras escolas, se essa base de espaço, né, se tu reconhece no teu trabalho e em outros locais, se já há uma preocupação, né, em já contextualizar no processo cognitivo esse espaço desde cedo com as crianças no futsal. Por favor, professor, eu queria escutar a tua posição sobre esse tema. Na verdade, eu costumo fazer, eu acho que foi no nosso primeiro seminário que a gente estava ilustrando, e eu estava ilustrando para ti até, que estava fazendo exemplo da criança, ali no quadro magnético, mostrar bem as posições, estipular qual posição cuida de qual setor da quadra, claro que não deixando aquilo tão robotizado, não, tu vai ficar só deste lado da quadra, não, tu pode sim se mover para o outro lado, mas o teu foco principal é essa parte da quadra, essa é a função do ala, essa é a função do pivô, tentar fazer com que eles naquele campo magnético visualizem a quadra e qual a principal função dele na quadra, mas não que ele não possa, o colega do fixo nosso subiu. Bom, se tu tá aqui atrás, tu vai cobrir a posição dele. Isso ali pelo campo magnético, tentar deixar da forma mais clara possível. Como o professor Marcelo falou também, de objetivo de todos é fazer o gol, e quando tu faz uma formação inicial, que tu coloca alguém de fixo, quando ele não quer, não é da preferência dele, sempre fala, mas eu não posso atacar. Eu sempre costumo passar para ele que ele pode sim atacar quando a equipe está com a bola. Mas no momento que a equipe perde a bola, ele tem que ser o mais rápido. Ele tem que voltar como se fosse uma flecha e ocupar a posição dele de novo, de fixo. Mas ele pode sim atacar quando a equipe está com a bola. Sem bola, ele tem que retornar. E também observando o que o professor Marcelo falou, que eles, quando terminam a aula, ficam, mas estava todo mundo muito embolado. Normalmente, quem faz essa percepção é a criança que já tem mais noção. Naquelas turmas mais novas ali, é o Bernardo, eu acho que o nome dele eu não decorei muito, eu acho ele muito parecido com o Germano, mas não é Germano o nome dele. O Arthur? O Arthur, são meninos que têm uma noção muito grande, que já percebem esse embolamento. Então, eles normalmente são os que sinalizam esse tipo de coisa nos mais novos, ali com o qual eu trabalhei esse início de ano. Ô, Daniel, Perfeito, só vou dar Pode tocar a ficha, Marcelo. Pode ir, Marcelo. Até aquelas questões ali, né? Eu vinha fazendo, quando aquele momento de explicar as posições, como o professor Max disse, eu não uso a palavra, não vinha usando a palavra objetivo de cada função, eu vinha falando desafio, que acho que facilitou muito mais o entendimento deles, né? Por exemplo, dar um exemplo, hoje tal aluno vai jogar no gol, então o desafio dele é não tomar um gol, né? Mas, claro, em outras posições a gente coloca mais desafios, por exemplo, o fixo, como o Max disse, o objetivo do fixo é defender, mas ele também tem mais um desafio, ele pode atacar, ele pode tentar fazer um gol, dar passe, então eu vinha utilizando essa palavra, e eu acho que vinha funcionando bem mais, sabe, eles entendiam bem mais a interpretação dele. E até assim, quando tu pescou uma coisa que o Max estava falando, que também me chamou a atenção, Marcelo, muito bem lembrado. O Max foi falando vários termos que eu coloquei aqui nas minhas anotações, como eu botei como nomenclaturas, né, de posições, o fixo, o ala, e uma série de situações, e me sucedeu uma possibilidade de perguntar para o Max, assim, as crianças não questionam essas perguntas, não fazem essas perguntas, Max, o que é um fixo, o que é um ala, o que é uma cobertura, eventualmente isso aparece. Queria saber de ti, porque me chamou a atenção, assim, claro, a gente aqui está entre adultos conversando, mas o Marcelo percebeu isso e já jogou uma série de nomenclaturas que ele usa corriqueiramente para dar conta dessas situações de entendimento, né? Então, eu queria saber de Max, se anteriormente tu faz uma base com eles, com essas posições, esses nomes, ou se eles vão te perguntando e tu vai dando o retorno para eles.
Alguns já conhecem, como esses meninos que têm um pouco mais de noção, mas os que não conhecem, sim. Quando a gente fala o ala, eu sempre falo, o ala é o que joga por esse lado. É o nosso, como se fosse no campo lateral direito. Mas eu sempre uso já os termos do futsal. Alguns perguntam, os que não perguntam são os que já têm mais noção, mas os que perguntam a gente explica. O fixo é o zagueiro. Quando tu fala fixo, para alguns ainda sou estranho, porque pensa até que é goleiro, que a gente junta muito goleiro fixo. Tem goleiro fixo? Aí eles pensam que o fixo é o goleiro. Aí tu vai explicar ali já no campo magnético o que faz o fixo no futsal. Que ele é como se fosse o zagueiro do campo, que no futsal se chama fixo. Mas aparece sim essas dúvidas, não digo assim no decorrer do ano. Nas aulas iniciais ali, quando tu apresenta o campo magnético, que tu senta com eles. Acredito que daqui a pouco, depois dessa pausa grande que nós estamos passando aí, vai ter que acontecer de novo essas perguntas de alguns alunos, não de todos, mas de alguns sim. Mas eu sempre costumo usar esses termos já da posição do futsal. Eu acho que os mais novos que eu trabalhei diretamente aplicando a aula é o primeiro ano. E aí sempre trabalhei já com esses termos, já explicando o que faz cada um no campo magnético, mostrando a função ali do imazinho, o que faz e o que não faz. Tanto que na turma do João, o ano passado, que era o primeiro, né? Não, acho que o pessoal do segundo ano tá indo pro terceiro agora. Do segundo. O primeiro eu não dei aula, então, né? Não, o primeiro. O pessoal tava no segundo ano. No segundo ano, já é um pouquinho mais avançado, eu não dei aula pro primeiro ano passado. Eu já, desde o início, eu já estava montando as saídas de 3-1 e já na metade do ano já tentei implementar uma saída meio robotizada, assim, já da onde corre para qual lado quando o goleiro toca a bola, quem volta, quem vai, porque ali é um nível um pouco mais acima da média. E eu, até de repente pode ser um defeito, mas eu costumo sempre, já se tem um pouco mais de condições, eu já vou aplicando e já vou empurrando essas coisas do nível acima, se eu vejo que eles têm condições. Que isso passa muito pela leitura, né? Tu vai ver a leitura do teu aluno. Se ele tem condições, tu vai conseguir passar para ele já uma metodologia até num nível maior, uma explicação um pouco mais elaborada. Se é um nível abaixo, tu está montando uma equipe onde tem 1 ou 2 alunos que não conseguem acompanhar, tipo o Teva, o Lucas Teva, normalmente ele gosta de jogar de pivô. Nas equipes que ele entra, todo mundo sempre aprova ele ficar de pivô, dificilmente tem uma troca, e ele tem uma resistência muito grande para troca, mas faz. Mas de pivô, eu procuro desenhar para ele o que é a função do pivô, onde é que passa o pivô, quando a bola tá goleiro, tá no centro, a bola vai para um lado, ele vai para o outro, escanteio ele se posiciona no centro da área, eu procuro mastigar para ele, para que ele consiga entrar no nível dos outros colegas. Talvez eu esteja até mastigando demais, talvez eu esteja errado, não sei. Não, eu acho que tu traz 2 pontos bem importantes, Max. Essa tua preocupação em adequar a aula ao nível de jogo da turma, isso é fundamental, né? Tu coloca muito bem. Se tu observa que o nosso grupo do segundo ano já apresenta no seu coletivo, claro, não todos, né, mas no seu coletivo, um processo que é possível avançar na aprendizagem pedagógica, tática do jogo, não há porquê não evoluir, né? Isso está mais do que comprovado. Acredito que passe por uma situação de percepção, de avanço. A gente tem que estar sempre desafiando os alunos a fazer coisas novas, né? Então, não tem nada de incorreto. Na situação específica desse menino que tu traz, que tem algumas características em relação até a uma situação de interesse maior pelo futsal, mas em alguns momentos, como estratégia, eu acredito que seja viável, em algum momento, para criar um protagonismo para ele dentro da turma, já que ele não está se encontrando numa situação mais coletiva, como um goleiro ou como um fixo, que é uma posição às vezes mais fácil de jogar num primeiro momento,
acho fundamental, olha, vamos iniciar por essa posição e a partir dali tu vai se sentir mais à vontade, mas nunca esquecendo de também, num segundo momento, no momento que ele criou aquela só, olha, mas tu também tem condições de ir para uma ala, tu também tem condições de jogar no ataque, tanto quanto tu já fez num primeiro momento aquela posição. Então, não acho inadequado nenhuma das duas estratégias. A única ressalva, eu acho que seria nesse momento, assim, não deixar que ficasse uma situação clarificada de um ano para o outro. Olha, agora tu é fixo e no outro ano vai ser fixo, não. Então, ele se firmou ali, ganhou uma credibilidade social dentro da turma, maravilha, mas olha, agora está na hora de tu galgar outras coisas também. É só, acho que, essa colocação que eu acrescentaria. Mas uma situação de perceber uma criança que precisa uma adaptação para aquele momento, eu acho excelente, e essa colocação tua de adequar as aulas conforme o nível de desenvolvimento das crianças, isso vai ao encontro de um processo de aprendizagem que valoriza as características do grupo que tu tem, né? Então, se podemos pegar um livro de um professor que trabalha com uma evolução de acordo com cada faixa etária, tu não ia evoluir. Tu ia olhar assim, essas crianças têm 8 anos, eu tenho que esperar isso delas. Não, eu tenho que esperar isso delas de acordo com a realidade que elas estão. Eu posso esperar para mais, mas eu posso esperar para menos também, como tu diz, né? Bom, nesse grupinho de terceiro ano, é um grupinho que as crianças começaram mais tarde no futsal, eu vou começar por jogos mais simples para depois avançar. No teu caso foi o contrário. Tu pegou meninos de segundo ano, observou que eles já estavam num nível de evolução mais avançado e tu deu uma progressão para ele, o que eu acho excelente. Mas, pessoal, estamos indo para a parte final e eu não gostaria de deixar essa parte final sem ter mais um tema para a gente falar e sem também fazer uma intervenção do professor Marcelo. Mas eu quero deixar assim um parênteses antes do Marcelo poder falar, que é o seguinte, o que eu quero reforçar, que eu gostaria de reforçar com vocês nesse aspecto, é que o processo de ensino do futsal ou do esporte passa por um processo declarativo anterior até mesmo à prática. Na verdade, não anterior à prática, mas que esteja junto com a prática. Então, as crianças, não só porque elas vêm na televisão, não só porque elas vão ao estádio, que elas sabem tudo sobre futsal, né? Quanto mais elas forem assistir futsal, quanto mais elas jogarem futsal, quanto elas forem com o pai assistir jogo, mais ela vai aprender. Mas ela vai aprender numa situação empírica. O que eu estou propondo aqui é que a gente ensine as crianças numa situação pedagógica que aproveite a aprendizagem empírica delas, aproveite o conhecimento delas, mas que nós, como professores, possamos fazer uma pedagogia de aprendizagem. Para que serve a bola, como é que a gente ocupa o espaço dentro da quadra, fazendo com que as crianças desenvolvam a cognição antes, durante e depois do jogo. O Marcelo trouxe um exemplo aquela hora sobre uma situação de reflexão posterior ao jogo. Mas a gente tem que ter a reflexão anterior e a reflexão durante o jogo. E aí é que a gente vai entrar, para finalizar o nosso encontro de hoje, em mais um dos elementos importantes, que são as metas de jogo, né? Eu tenho que entender que eu tenho uma meta para atacar, e todo mundo parece que isso é muito claro, mas não é para todas as crianças que é claro que eu tenho uma meta para defender. Ou seja, quando o time adversário toca a bola, eu tenho que, assim como o Max utilizou aquela referência do fixo, que voltar, tu pode atacar, mas quando acabar a jogada, tu tem que estar voltando rapidamente. Eu diria para esse menino voltar rapidamente, mas eu diria também para os outros 3 retornarem rapidamente para trás da linha da bola, porque uma das metas, um dos objetivos do jogo é proteger a frente da goleira, a nossa meta. E se eu protejo com 1, eu tenho um nível de defesa. Se eu defendo com 2, eu tenho o dobro de marcação. Se eu defendo com 3, e assim progressivamente. Se eu tenho 5 atrás da linha da bola, eu tenho uma defesa muito mais sólida, uma possibilidade muito menor de sofrer gols, né? Então eu vou, utilizando essa referência, Marcelo, eu queria que tu pudesse, e eu sempre reforço aqui que a gente não, o futsal, as escolas de futsal não nasceram a partir do bola na rede, não, isso não existe, né? Então, assim como a criança chega na escola de futsal, trazendo toda uma bagagem de outros locais que ela jogou, até mesmo com o pai, com a mãe, num parque, o que seja, isso tem que ser valorizado. A mesma coisa lá dos professores. Quando eu pergunto, eu não estou só falando do bola na rede, eu estou falando da experiência que vocês têm como jogadores de futsal, como jogadores de educação física de futsal, como professores de futsal. Então, em algum momento, nessa experiência que tu tem, Marcelo, tu orientou, percebeu algum professor que teve a preocupação de
fazer com que as crianças entendessem essa situação coletiva de defesa à sua meta e de ataque organizado em direção à meta adversária? Por favor, professor Marcelo. Essa é uma lógica um pouco mais fácil, né? Em outras escolinhas que eu já trabalhei, já vi vários professores trabalhando dessa maneira, aí, explicando o gol, explicando a defesa, né? Alguns, de repente, não, como tu disse, não antes do jogo, mas durante, né? E às vezes, bom, enfim, cada professor trabalha de uma forma, mas às vezes durante a aula, durante o próprio jogo, o aluno vai lá, faz o gol e não volta. Daí o professor vai lá, orienta, tem que ajudar, tem que voltar, né? Acontece muito no maternal, né? Ou então, dificilmente acontece, mas nível A, nível B, quando o aluno não inicia no maternal com a gente, né? Aí acontece esse tipo de situação. E a gente acaba explicando no maternal que, às vezes, o aluno ele chega pronto para fazer o gol, ele sabe que tem que fazer o gol, né? Então, essa parte é fácil, tem que ir lá e fazer o gol. Só que o problema é defender. Aí a gente tem que explicar, ó, então, aquela goleira a gente vai lá, faz o gol, só que a gente tem que voltar correndo e defender a nossa goleira. A gente não pode deixar que o time fazer o gol. Claro, de uma maneira mais... mais lúdica, né? Mais lúdica, exatamente, mais lúdica. E dependendo da turma do maternal, tem que ser muito lúdico, botando referências como um castelo nas goleiras. Perfeito. Usando referências bem lúdicas, né? Dependendo da turma. E eu acho que é por aí, Daniel. Essa aí foi mais ou menos a experiência que eu tive, assim. Perfeito. Bom, pessoal, nós estamos indo para a parte final do nosso encontro, né? A gente não tem uma pretensão nesse período agora de ficar avançando indistintamente nos nossos conceitos. O que a gente está buscando nesses encontros é que a gente possa fortificar esses conhecimentos, mesmo que eles sejam de slide por slide, a gente tem tempo para isso, né? Como o Marcelo comentou muito bem no nosso último encontro, né? Se a gente não vai se reatualizando, se a gente não vai estudando, a gente vai deixando de desenvolver aquelas capacidades que a gente faz do dia a dia dando aula, né? O estudo é fundamental, é a base, a teoria é a base para a prática, e a prática ela é fundamental para reforçar a teoria, né? Mas se a gente passa a não fazer mais a prática, a gente perde os costumes. Por isso que a ideia desses nossos encontros é que a gente, mesmo que seja 1 ou 2 ou 3 conceitos, todos possam estar trazendo de volta na sua memória esses conceitos práticos, para quando a gente voltar a atuar na prática, a gente possa ter isso muito gravado, Então, quanto mais eu associo o conhecimento aos acontecimentos, às minhas imagens mentais, às minhas situações, com certeza, quando a gente estiver iniciando uma nova aula, a partir, não sei de que mês isso vai acontecer, a gente vai lembrar, puxa, agora está na hora de falar sobre a bola, agora está na hora de perceber que o aluno não tá conseguindo desenvolver bem o espaço, puta, na hora de eu falar sobre espaço, 2 ou 3 vezes não volto para marcar, está na hora da gente falar sobre situações em relação às metas, né? Então, prevê isso antes, né? Porque normalmente, que a gente, como o Marcelo botou agora, e falou anteriormente, a gente normalmente fala durante e depois do jogo, mas se a gente fizer uma base anterior, a gente vai atingir ali o que o Júlio Garganta fala, que é desenvolver um conhecimento que ele chama de declarativo, né? Então, esse conhecimento declarativo passa em conversar com as crianças e desenvolver a cognição antes, durante e depois. Vou fechar aqui nossa apresentação, né? E eu acho que era isso aí mesmo, pessoal, tá? Max, tu que chegou agora, só queria reforçar que a gente tem conversado com os professores, né, que esse espaço é um espaço de participação espontânea. Não existe uma exigência na participação. Quando tu puder vir, seja muito bem-vindo. Todas as quintas-feiras, nesse horário, a gente vai disponibilizar esse horário aqui, né? Então, se em algum momento não for possível estar presente, como aconteceu semana passada, não tem, fica tranquilo. Eu falei a mesma coisa comigo com o Marcelo. É um espaço que a gente vai utilizar disponível para a gente poder aprender se for possível estar presente, né? Assim como eu sei que é um momento difícil para todos nós, comentando com o Marcelo anterior, né? Daqui a pouco pinta uma oportunidade de poder fazer um dinheiro, de poder fazer uma aula, o que seja, né? E a gente não pode abrir mão nesse momento de uma situação como essa, né? Então, queria só deixar reforçado que todas as quintas-feiras a gente vai ter esse encontro aqui e, se possível, quem puder estar presente vai ser muito bem-vindo. Tá ok, certo. Professor? Show de bola? Professor Marcelo? Show de bola? Professor Igor, grande abraço, pessoal. Nos encontramos, então, na semana que vem. Tá bem? Grande abraço, um abraço, cuidem-se, saúde para todos aí, pessoal, tá bom? Um abraço na família de vocês. Valeu. Igualmente. Tchau, tchau.